Parece que mal passa uma semana sem que surjam notícias sobre a Ucrânia lançando um ataque bem-sucedido contra ativos russos no território anexado da Crimeia. Esta semana não é diferente, como ficará claro agora. No entanto, o que muitos não percebem sobre esses ataques é que a Ucrânia tem um plano aqui. Um plano que vai além de abrir corredores aéreos para novos ataques à Crimeia e à Ucrânia. Retomar toda a península, eliminando todos os vestígios da influência russa, é o objetivo. Vladimir Putin está apavorado enquanto o controle russo sobre a Crimeia desmorona. Isso ocorre porque a Ucrânia adota uma estratégia inteligente de dois lados. Continue assistindo para descobrir a estratégia. Primeiro, os recentes ataques da Ucrânia na Crimeia são impressionantes. No dia 9 de setembro, o Kiev Post informou que a Agência de Inteligência de Defesa da Ucrânia, ou Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, relatou que suas forças especiais destruíram 2 sistemas de radar russos dentro da Crimeia ocupada. Esses 2 sistemas de radar, o Podlet e o Nebo-M, foram destruídos pouco antes de a Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia comemorar o Dia da Inteligência Militar da Ucrânia, em 7 de setembro. A Ucrânia fez a Rússia fornecer os fogos de artifício necessários para garantir uma comemoração marcante. Os 2 radares destruídos estão entre os ativos de defesa aérea mais valiosos que a Rússia tem na Crimeia. Isso porque ambos detectam drones e aeronaves voando baixo, usados pela Ucrânia em ataques à península. O ataque ao Nebo-M foi especialmente impressionante, com a Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia relatando que conseguiu destruir o sistema de radar enquanto ele estava em movimento para um novo local. Esses foram ataques de precisão contra alvos de defesa aérea de alto valor dos ocupantes na Crimeia, temporariamente ocupada, disse a inteligência ucraniana, em um comunicado no qual relatou o ataque. E esta está longe de ser a primeira vez que a Rússia perde ativos valiosos na Crimeia nas últimas semanas. No dia 1º de setembro, o Kiev Independent informou que a inteligência ucraniana conseguiu destruir 2 helicópteros Mi-8, baseados na base aérea militar de Vardiskaya, na Crimeia. Cada helicóptero custou à Rússia entre 20 e 30 milhões de dólares. E é essa destruição de ativos que custa dinheiro, em vez da perda da capacidade desses ativos, que se encaixa perfeitamente na estratégia da Ucrânia. Mas falarei mais sobre isso em um momento. No mesmo dia, e dentro da mesma série de ataques, a Ucrânia também destruiu um rebocador Buk-2190, que, segundo a mídia United 24, pertence às forças de sabotagem subaquática e unidade de minas da Rússia. A unidade de elite é formada por mergulhadores de combate com equipamentos especiais, então perder a embarcação de apoio reduz suas capacidades operacionais. O que fica claro aqui é que está surgindo um padrão. A Ucrânia ataca vários alvos em um dia e depois faz uma pausa. Dias depois, ocorrem novos ataques, seguidos de pausas, repetidamente. Por isso, parece que toda semana há novas notícias de ativos russos destruídos na Crimeia. A Ucrânia está conseguindo algo muito prático aqui. Não faz parte da estratégia de dois lados que será discutida depois, mas ainda é importante. Esses ataques destroem sistemas de radar na Crimeia conectados a defesas aéreas como os S-300 e S-400 russos. A ideia aqui é simples. Em vez de sempre tentar destruir essas unidades de defesa aérea diretamente com drones, uma tática que traz um alto risco de esses drones serem abatidos. A Ucrânia costuma focar em cegá-las, em vez disso. Ao atacar as estações de radar, essas unidades ficam sem a capacidade de detectar e disparar contra alvos. As defesas aéreas da Crimeia podem ficar degradadas até que as estações sejam restauradas, no sentido imediato. O ataque mais recente do Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, junto com os que vêm sendo realizados na Crimeia nas últimas semanas, está abrindo caminho para mais ataques na Crimeia no futuro. Esse fato é exemplificado, diz a Euromaidan Press, em um relatório de 8 de setembro pelo ressurgimento do drone Bayraktar no arsenal da Ucrânia. O Bayraktar foi um dos primeiros pilares da estratégia de guerra com drones da Ucrânia. No entanto, o uso dos drones Bayraktar diminuiu devido à vulnerabilidade aos sistemas de defesa aérea russos e à guerra eletrônica.
O Warzone explicou que isso forçou um recuo das funções de ataque, com a Ucrânia também focando fortemente na fabricação de outros drones no próprio país. O Bayraktar entrou em um longo hiato, afirmou o Warzone em 4 de setembro. Embora tenha ressurgido recentemente, a Ucrânia está mais uma vez usando esse drone para atacar alvos na Crimeia. Por exemplo, a Ucrânia usou drones Bayraktar para destruir um barco russo da frota do Mar Negro no início de setembro. O barco levava membros de uma unidade aerotransportada rumo ao disputado Istmo de Tendriska. Segundo a Marinha da Ucrânia, 7 membros da unidade morreram e 4 ficaram feridos devido aos drones Bayraktar. Aqui, a Ucrânia retomou uma de suas campanhas mais icônicas, lançando ataques com drones Bayraktar. Após desmontar as defesas aéreas russas, a imprensa Euromaidan afirmou em 8 de setembro: com os céus limpos e o campo de batalha exposto, o retorno desses drones já custou à Rússia centenas de soldados e embarcações navais. Então, em um sentido imediato e muito prático, os ataques repetidos da Ucrânia na Crimeia servem a um propósito importante. A Ucrânia elimina frequentemente ativos russos ligados à defesa aérea na Crimeia. Isso abre caminho para ataques de drones contra alvos mais tangíveis, como o ataque Bayraktar, que matou vários soldados russos. Isso acabou de ser mencionado. Então, o ciclo se repete. Mais defesas aéreas são derrubadas, mais alvos são destruídos. À primeira vista, esse ciclo parece ser o começo e o fim da estratégia da Ucrânia. Isso continua prejudicando a Rússia e, nesse processo, cria caos na Crimeia e no Mar Negro. No entanto, a estratégia da Ucrânia vai mais fundo, muito mais fundo. Em breve, o vídeo mostrará como ataques como os descritos fazem parte do plano ucraniano de longo prazo para desrussificar a Crimeia e recuperar a península definitivamente. Esse plano desfaz todas as complexidades em torno da península e, eventualmente, levará a Ucrânia a retomar a Crimeia. Se conseguir manter o rumo e continuar assim. Antes, um pouco de contexto. O homem que revelou a estratégia da Ucrânia é Paul Warburg, um analista geopolítico que publica regularmente seus comentários e teorias sobre o que a Ucrânia está tentando alcançar na Crimeia no YouTube. Warburg afirma que para entender a estratégia dupla da Ucrânia sobre a Crimeia, é essencial considerar o significado desse território para a Rússia e Ucrânia. Em especial, a Crimeia tem tanta importância simbólica para a Rússia quanto estratégica, a ponto de manter a península estar enraizado no imaginário coletivo russo. Isso ficou evidente em 2014, quando a Rússia anexou a península. De acordo com a Sky News, o sucesso dessa anexação levou ao Krymnash, que significa Crimeia. Está se tornando um grito patriótico no país? Putin chamou a Crimeia de lugar sagrado, destacando o quanto a península é importante para ele e para o povo russo simbolicamente. Outras evidências dessa importância vêm das ações da Rússia na Crimeia após a anexação. Putin sempre argumentou que a Crimeia deveria ter sido território russo desde sempre, e ele passou a tornar a península o mais russa possível depois de 2014. Essas ações são um dos fatores que tornam a retomada da Crimeia tão complexa, como Warburg aponta. A principal complexidade é que após tomar a Crimeia da Ucrânia, em 2014, a Rússia transferiu intencionalmente muitos russos étnicos para a península, para transformar isso em uma crise humanitária, na perspectiva internacional, caso a Ucrânia algum dia retomasse esse pedaço de território. Se a Ucrânia tentasse retomar a Crimeia, a morte de russos étnicos poderia ser usada por Putin como propaganda. Warburg não está errado sobre o movimento em massa de russos étnicos para a Crimeia. Em 2018, a Rádio Europa Livre Rádio Liberdade informou que cerca de 247 mil russos haviam se mudado para a Crimeia nos 4 anos desde que a Rússia a anexou. Esse influxo foi acompanhado pela saída de 140 mil pessoas que viviam na península, a maioria das quais eram ucranianos ou tártaros da Crimeia.
Tudo isso foi proposital para reforçar o domínio simbólico da Rússia sobre a Crimeia e criar as bases da crise, diz Warburg. A Ucrânia deveria tentar recuperar isso algum dia? Então, um ataque direto não é possível só por esse motivo. Outro motivo que torna a Crimeia uma questão tão complexa para a Ucrânia é o desafio técnico de um ataque. Mesmo tirando a russificação da península da equação, o ponto extremamente estreito de possível entrada apresenta grandes problemas, como observa Warburg. A Crimeia, na prática, poderia ser considerada uma ilha. Tecnicamente, é uma península, mas com uma ligação de terra muito estreita ao restante do território continental ucraniano. A ligação de terra causa problemas não por existir, mas por ser um ponto de estrangulamento. Mesmo supondo que a Ucrânia pudesse disponibilizar tropas para lançar um ataque terrestre em larga escala à Crimeia, esses soldados ficariam presos justamente nesse ponto de acesso muito estreito. Esse ataque viraria uma guerra de desgaste, fazendo a Ucrânia perder mais soldados do que aceita para recuperar a região. A península, como observa Warburg, na verdade só há a ponte do Estreito de Kerch no leste, e então a própria península no oeste. E esses são pontos de estrangulamento que tornam muito fácil para a Rússia, por exemplo, montar defesas aqui, instalar minas, pré-mirar a artilharia, coisas desse tipo, e realmente causar um inferno em qualquer exército que tentasse atravessar por ali. Um ataque terrestre resultaria em massacre das forças ucranianas, enquanto Putin divulgaria propaganda de que a Ucrânia tentava cometer crime de guerra. Ao atacar uma península majoritariamente russa, obra de Putin, a Rússia fez da Crimeia uma armadilha para a Ucrânia. Não há como retomar a península com um ataque direto por causa da sua russificação e dos desafios técnicos inerentes a esse tipo de ataque. Isso é, sem dúvida, muito inteligente por parte da Rússia. No entanto, se a Ucrânia mostrou algo em sua luta contra a Rússia, foi sua capacidade de criar estratégias inovadoras e imprevisíveis, até mesmo para a Rússia. Sobre a Crimeia, Warburg acredita que a Ucrânia desenvolveu um plano para recuperar o controle da península de Putin, devolvendo-a ao país e superando as complexidades impostas pela Rússia. Este não é um plano de curto prazo, nem algo que a Ucrânia consiga fazer em poucas semanas ou meses, mas isso não é um problema para o país. Embora o país preferisse não estar em guerra com a Rússia, está disposto a esperar o tempo necessário para implementar a estratégia de dois lados que Warburg diz que fará com que vença no final. E o primeiro desses lados é simples: permitir que a Rússia cometa erros, explorando a conexão psicológica do país com a Crimeia. Warburg convida a observar como a postura da Ucrânia sobre a Crimeia mudou durante a guerra. No início da guerra, a Crimeia se tornou um alvo enorme para a Ucrânia. Eles começaram a destruir tudo ao redor da Crimeia, que podiam, fossem defesas aéreas, especialmente a marinha russa, qualquer tipo de ativo militar dentro e ao redor da Crimeia, deixando a Rússia realmente apavorada com a chance de perder o controle da península. O destino da frota do Mar Negro da Rússia exemplifica claramente o argumento de Warburg. Antes vista como essencial no plano de Putin para o Mar Negro, antes útil para a Crimeia controlar a Ucrânia, essa frota agora é quase irrelevante na guerra. Cerca de um terço foi destruído por mísseis e drones da Ucrânia. Como afirmou o Conselho Atlântico em julho de 2024, a Ucrânia forçou a retirada total da frota da Crimeia, em ações que humilharam Putin e ridicularizaram suas frequentes alegações de escalada. Ataques mais recentes, como os relatados neste vídeo, podem parecer que seguiram o modelo total que a Ucrânia criou no início da guerra. Mas não seguiram. Essa mudança sutil na estratégia ucraniana faz a Rússia errar. Warburg afirma que a Ucrânia adotou uma estratégia de grandes rajadas para eliminar ativos militares russos na Crimeia. Só para fazer uma pausa por um tempo. Esse é o ciclo de ataques citado antes no vídeo. E as pausas também fazem parte do plano da Ucrânia, assim como os ataques. Essas pausas são intencionais porque dão à Rússia tempo para reconstruir o que a Ucrânia destruiu. Após a reconstrução, haverá outro grande ataque, seguido de uma pausa e assim sucessivamente. Isso parece contra-intuitivo, certo? Por que a Ucrânia iria querer incentivar a Rússia a reconstruir durante essas pausas?
Tudo se resume ao fato de que reconstruir custa dinheiro que a Rússia não pode gastar. Mas Putin sente que precisa gastar esse dinheiro. Devido aos aspectos psicológicos e simbólicos da conexão da Rússia com a Crimeia, como Warburg explica. Basicamente porque a Crimeia é vista como um território tão importante para os russos. Eles simplesmente não podem deixar que pareça estar indefesa. Isso significa que, sempre que a Ucrânia destrói fortificações militares aqui, a Rússia investe recursos para reconstruí-las. Mesmo que, estrategicamente, isso não faça sentido. Esse é o jogo psicológico em ação. A Ucrânia explora a importância do Kremlin em mostrar ao povo russo sua ação na Crimeia, que o governo deles está fazendo tudo o que pode para protegê-los. Se essa proteção não existir, esses russos étnicos vão querer sair, o que alimenta o segundo ponto da estratégia da Ucrânia, que será abordado em um momento. Claro, proteção tem custo. A Rússia não é estranha a gastar muito para reforçar seu controle sobre a Crimeia, 5 anos após a Rússia anexar a península. O site Russia Matters informou que o renomado economista russo Sergei Alexashenko disse que a Rússia já gastou 106 bilhões de dólares em subsídios federais para a Crimeia. De 2014 a 2019, estatais russas investiram mais 91 bilhões de dólares na Crimeia, segundo Alexashenko. E isso tudo sem sequer considerar o impacto financeiro das sanções e restrições impostas à Crimeia após a anexação. Avançando para 2025, o Instituto Real de Serviços Unidos afirma que a Rússia mantém 2 programas estatais para financiar a Crimeia e os territórios ocupados na Ucrânia. Grande parte desse dinheiro é para manutenção. Há ainda o alto custo da guerra na Ucrânia, que alguns estimam chegar a 1 bilhão de dólares por dia para a Rússia. Depois, some o impacto financeiro causado pela Ucrânia ao destruir ativos militares que a Rússia precisa para manter a Crimeia atraente. E a estratégia fica mais clara. A Ucrânia só precisa continuar repetindo a estratégia do grande impacto e vai conseguir resultados. Warburg afirma que a Ucrânia sabe que pode enfraquecer a Rússia com ataques e reconstrução contínuos. Isso, novamente, retira recursos das outras linhas de batalha na Rússia, onde poderiam ser mais úteis. A Ucrânia criou uma situação em que só tem a ganhar. Putin está sendo forçado a escolher entre gastar em recursos estrategicamente importantes ou substituir ativos perdidos na Crimeia. Isso não importa muito no contexto mais amplo da invasão da Ucrânia, mas é absolutamente necessário para que os russos étnicos que agora vivem na Crimeia se sintam pelo menos um pouco seguros. Algo terá que ceder, o que leva ao segundo ponto: deixar uma ponte de ouro para que quem vive na Crimeia possa escapar. Ao mencionar ponte na Crimeia, logo pensamos na ponte do Estreito de Kerch. Além de ser outro exemplo do enorme investimento da Rússia em sua anexação da Crimeia, essa ponte também liga a Crimeia ao território continental russo. Claro, isso leva muitos a fazerem a óbvia sugestão de que a Ucrânia deveria focar em destruir essa ponte. A Ucrânia certamente já atingiu a ponte no passado, mais recentemente em junho, quando danificou alguns dos pilares da ponte usando explosivos subaquáticos. A Ucrânia está prestes a produzir em massa o novo míssil Flamingo, com ogiva de 2.500 libras, cerca de 1.135 quilos de explosivos de alto poder. Isso já basta para causar danos graves à ponte do Estreito de Kerch, tornando-a quase inutilizável. Mas a Ucrânia não vai fazer isso. Por quê? Warburg explica que o objetivo da Ucrânia pode não ser realmente destruir a ponte, mas apenas sinalizar que eles poderiam destruir a ponte. Porque se você é um russo que foi colocado na Crimeia pelo seu governo, e você sente que as forças ucranianas podem avançar para a Crimeia em breve, e que sua única ligação de volta para a Rússia, sem passar por território ocupado, que basicamente é uma zona de combate militar, é por essa ponte. Se a ponte seguir sendo atacada e parecer prestes a ser destruída a qualquer momento, isso vai acelerar a velocidade com que você realmente sai. Crimeia. Criar medo é o objetivo de toda a estratégia da Crimeia para a Ucrânia. A ponte do Estreito de Kerch ainda existe não por incapacidade da Ucrânia de destruí-la,
mas porque muitos acham que ela pode servir como rota de fuga. Essa é a parte genial da estratégia da Ucrânia. O país sabe que não pode atacar a Crimeia de frente, pelos motivos humanitários e técnicos discutidos anteriormente no vídeo. Mas pode fazer os russos étnicos da Crimeia se sentirem tão inseguros que considerem deixar a península. E se esses pensamentos de partir forem combinados? Como a Rússia não consegue mais reconstruir os ativos militares destruídos pela Ucrânia, enfrenta sérios problemas. A ponte do Estreito de Kerch deixou de ser apenas uma via logística para se tornar uma rota de fuga e salvação para russos na Crimeia diante da ameaça ucraniana, mesmo sem ataques diretos a civis. Ao manter essa tábua de salvação aberta e indicar que pode destruí-la a qualquer momento, a Ucrânia talvez não precise forçar a Rússia a sair da Crimeia. Os russos que vivem lá farão isso por conta própria. Então, todos os planos cuidadosamente elaborados de Putin para manter o controle sobre a Crimeia desmoronam e a Ucrânia, finalmente, conquista um caminho de volta para a península. Agora, a desvantagem óbvia desse plano ucraniano é que vai levar tempo, já que a Rússia precisa ser drenada dos recursos financeiros que usa para sustentar as defesas da Crimeia. Mas a Ucrânia está trabalhando nisso. Em agosto, a Ucrânia fez uma incursão no Mar Negro que destruiu tudo ao redor, aumentando a pressão sobre Putin. Veja mais sobre essa incursão em nosso vídeo. E não esqueça de se inscrever no programa militar para mais vídeos sobre as tentativas da Ucrânia de recuperar a Crimeia.